E agora nós vamos dar continuidade, trazendo a terceira palestra deste dia, a primeira desta noite, que vai ser ministrada pelo nosso irmão Rani, presbítero Rani, que é presbítero da Igreja Presbiteriana Jardim Maguari, que fica ali em Belém. O presbítero Rani, ele está se preparando para ser enviado para o seminário. Ele vai, nesta ocasião, nos trazer a palestra a respeito da família e a vida de adoração. Gostaria de convidar o presbítero Rani que viesse até aqui. Vou passar a ele a palavra para que ele possa, então, trazer a palestra. Boa noite, irmãos. Motivo de muita alegria, satisfação estar aqui com os irmãos essa noite. Queria agradecer ao pastor Michel e a comissão da organização do evento pelo convite. Para nós é sempre um prazer servir ao Senhor. Queria convidar a amada igreja que abrisse sua Bíblia no Salmo de número 101. Daremos início à leitura desse Salmo. Após isso, faremos uma oração ao Senhor. Salmo 101, versos 1 e 2 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nosso bondoso Deus, te somos gratos pelo privilégio, Senhor, de estarmos diante do Senhor, estudando a sua palavra, e assim, Deus, rogamos que o Senhor nos abençoe. Não porque haja nada em nós de mérito, mas fiados nos méritos do nosso bendito Salvador, nós oramos, clamamos ao Senhor, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos ensine, que o Senhor toque, ó Deus, nos nossos corações, que faça isso tudo, Deus, para a glória do teu próprio nome. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da palestra, como já foi dito pelo pastor Michel, é adoração no lar. E por que é tão importante nós entendermos, estudarmos um pouco sobre esse tema? É importante, irmãos, porque as nossas famílias estão sob ataque. E à medida que nós transformamos o nosso lar num local de adoração, nós preparamos as nossas famílias, então, para nos defendermos desses ataques, que são de toda parte, também de toda natureza. O objetivo principal, portanto, dessa palestra é que cada um de nós possa, ao término dela, buscar fazer das nossas casas um lugar de adoração. Esse é o nosso objetivo principal. Para isso, nós caminharemos pelo seguinte caminho. Deixa eu organizar isso aqui. Os irmãos conseguem me ouvir bem? Sim, que bom. Trataremos em 4 pontos, então, irmãos. Nós temos a introdução do assunto. Após a introdução do assunto, nós falaremos sobre adoração individual ou piedade no lar. Após isso, nós seguiremos para adoração coletiva, culto doméstico. Terminaremos, portanto, falando da hospitalidade, que é também adoração no lar. Por que ao escolher falar sobre esse tema, eu pensei nesses 4 pontos aqui? Porque, veja, é como uma construção. A gente fundamenta a adoração no lar
na vida pessoal, tá certo? Então, o fundamento dessa construção, ele acontece individualmente em cada um de nós. Então, se os irmãos pensarem numa construção, nós estamos construindo a igreja, é isso, a gente lança primeiro os alicerces da adoração no lar, eles acontecem na vida individual de cada pessoa dentro de casa. Após isso, a gente segue para a estrutura, e é quando a gente vai falar do culto doméstico. Então, as coisas elas são progressivas. Então, preciso primeiro ter uma adoração individual, é necessário que cada pessoa tenha uma piedade genuína, verdadeira dentro do seu lar, para que depois a gente pense no culto doméstico. E o culto doméstico, portanto, ele prepara a família a receber outras pessoas. Portanto, a gente segue para a hospitalidade. É quando a gente, então, concluiria essa nossa casa. Faremos o fundamento na adoração individual, erguemos a estrutura da nossa casa no culto doméstico e preparamos a coberta, cobrimos a nossa casa quando nós estendemos, então, o nosso lar a receber outras pessoas, a fazer da nossa casa um lugar de serviço, através da hospitalidade. Então, como falei, são 4 coisas, introduziremos o assunto, falaremos após isso sobre adoração individual, depois adoração coletiva e, por fim, hospitalidade. Vamos falar, então, uma breve introdução acerca desse assunto. Adoração, irmãos, é serviço. Então, nós falamos adoração no lar. Então, o que é adoração? Adoração é serviço, mas é também um estado de atitude interna do coração, de reconhecimento de Deus, de quem Deus é, do que Deus fez. Mas, além disso, ela é também uma expressão externa desse reconhecimento. Então, serviço a Deus é adoração. Uma atitude interna no coração de como eu vejo Deus, o que eu creio acerca de Deus, o que o meu coração tem cultivado acerca de Deus é adoração. E quando eu externo isso através de obras de piedade, de misericórdia ou de atos externos, eu estou também adorando a Deus. Então isso é adoração. E o que é um lar? Nós falamos de adoração no lar. A ideia de lar, irmãos, ela transborda um pouco da ideia de casa. Então a casa é onde nós habitamos. O lar é quando aquele lugar da habitação deixa de ser simplesmente um lugar onde eu durmo, onde eu faço as minhas refeições, mas passa a ser, portanto, um lugar onde eu desfruto de paz, de harmonia, de alegria, é um lugar de tranquilidade, é um lugar de companheirismo, tudo aquilo que já foi falado nas palestras anteriormente, é um lar. É quando eu estou vivendo o casamento e a criação dos filhos para a glória de Deus, desfrutando de companheirismo, aquela casa deixa de ser uma casa e passa a ser um lar. Isso aconteceu recente comigo. Aqui, por exemplo, eu fiquei aqui em novembro e dezembro numa casa. Estava numa casa que eu chegava aqui em Macapá, dormia, não tinha nada na casa, não tinha ninguém na casa. Eu estava numa casa, mas não estava num lar. Meu lar estava em Belém. Agora sim, eu estou num lar. A minha família veio, é mais bagunçada, é mais barulhento, o presbítero Ivo está lá, não tem sossego, mas agora é um lar. Então agora nós desfrutamos dos benefícios do lar. Diante disso, irmãos, eu já queria começar essa palestra fazendo 2 perguntas, para que a gente já vá refletindo. Nós temos um lar na nossa casa? A nossa casa é de fato um lar? Será que nós temos desfrutado dentro daquilo de um lugar onde nós moramos, de paz, de harmonia, de companheirismo, tem sido um lugar para a glória de Deus? É lá naquele lugar onde você se sente à vontade, onde você baixa a sua guarda, as suas defesas são desfeitas, é dentro da sua casa? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que não é. Tem muitas pessoas que preferem estar no trabalho, ela se sente mais à vontade no trabalho, ela se sente mais à vontade com os amigos do que em casa. Então, essa pessoa talvez não tenha um lar para chamar de seu. E a segunda pergunta é: nós temos adorado a Deus no nosso lar? Para respondermos essas perguntas, seguiremos então para o conceito aqui, falaremos agora sobre adoração individual, conforme já foi dito.
Em que consiste a adoração individual? É uma pergunta simples, nós podemos nos fazer. Ela consiste em você ser um crente de verdade, que ama o Senhor e que busca o Senhor. Veja, irmãos, é imprescindível que para que você adore a Deus de fato, você seja um crente, e seja um crente de verdade. E é impossível que um crente de verdade não adore ao Senhor. Talvez com as suas deficiências, talvez com as suas dificuldades, mas ele sempre adorará ao Senhor. Da mesma sorte, o ímpio, mesmo que se prostre, mesmo que fale, mesmo que ore, não está de fato adorando o Senhor, porque para que haja adoração é importante que o objeto adorado seja o Senhor, mas que aquele que cultua aquele Senhor seja de fato remido, nascido de novo, tem que ser um crente verdadeiro. Adoração, portanto, tem a ver com a disposição do coração. Como você pensa acerca de Deus e do Evangelho? Porque, veja, irmãos, muitas vezes a gente fala do Senhor Deus quase como se fosse uma história da carochinha. Veja, muitas vezes ao falarmos do Senhor Deus nas nossas casas, nos nossos lares, ao pensarmos e falarmos acerca do Senhor Deus com os nossos filhos, parece que não há a devida seriedade. Como nós pensamos acerca de Deus e do Evangelho? A palavra de Deus vai nos dizer em muitos momentos acerca de como nós devemos considerar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma parábola, por exemplo, todos conhecem, que fala acerca de um homem que colecionava pedras preciosas, colecionava pérolas, e ele então vai e encontra uma pérola de inestimável valor. O que ele faz? Ele vende tudo o que ele tem e compra aquela pérola, porque ele reconhecia que havia nela inestimável valor. Assim nós devemos tratar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E será que nós temos tratado dessa forma? Será que nós temos pensado acerca do Senhor Jesus dessa forma? Nós temos pensado no Evangelho assim? Como nós temos falado com os nossos filhos acerca de Deus? Nós temos dito para eles que há um Deus verdadeiro, amoroso, piedoso. E quando nós falamos acerca desse Deus que é tudo isso, será que os nossos corações têm ardido pelo Senhor? Ou será que não, irmãos? Será que o nosso coração tem falado do Senhor como quem fala de um personagem histórico, ou como quem fala de uma personalidade pública? Como será que nós temos mencionado, falado acerca de Cristo dentro dos nossos lares? Porque se a adoração tem a ver com a disposição interna do coração, então a Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se a nossa boca tem falado do Senhor Deus com tanta frieza, por que nós acreditamos que o nosso coração tem ardido de amor pelo Senhor? É improvável que isso seja verdade, irmãos. Nós temos orado diariamente, temos lido a nossa Bíblia diariamente. Então nós estamos falando de adoração individual. Para que haja adoração individual, é imprescindível que aquele que adora o Senhor individualmente faça uso constante dos meios de graça. É importante que ele leia a sua Bíblia, que ele ore todos os dias. E a gente fala isso e talvez, seguramente, a maioria dos irmãos aqui, talvez até todos, possam dizer assim, não, isso aí todo mundo sabe que tem que fazer isso. Mas certa vez, conversando com alguém, ele disse, olha, saber o que é certo e fazer o que é certo são duas coisas muito diferentes umas das outras. E é verdade. Todos nós sabemos que devemos ler a nossa Bíblia diariamente. Todos nós sabemos que devemos orar diariamente. A questão é se nós temos feito isso. Mas não só se nós temos feito isso, mas como temos feito isso. Será que orar a nossa Bíblia, orar ao Senhor e ler a nossa Bíblia é simplesmente um cheque que tem que ser dado no nosso cronograma diário? É para que eu possa dormir tranquilo, então eu tenho que... Será que eu li hoje? Não, eu vou ler hoje só para não passar em branco. Será que é assim que nós temos tratado o Evangelho do nosso Senhor? Como seus filhos enxergam a sua relação com Deus?
é a história de um pastor do século 17 ou 18, eu não vou recordar muito bem aqui, que na época que os nossos irmãos, nossos pais, eles iam construir as suas casas, eles faziam um quarto de oração, né? Era muito comum, nos Estados Unidos fizeram isso por muitos anos, né? Desde o fundamento lá da nação. E não era diferente na casa desse pastor, né? Na época ele conta que quando ele era criança, o pai dele tinha um quarto. E ele ia religiosamente todos os dias até aquele quarto e orava a perder de vista. Orava e clamava ao Senhor. E ele relata nos seus escritos que ao falar de Jesus, ele falava com tanta propriedade que a impressão que ele tinha era que Jesus era alguém que morava na casa deles. Observe, irmãos, como é que uma criança que se torna um jovem, depois um adulto, e vai falar, olha, meu pai falava do Senhor Jesus com tanta intimidade, com tanta propriedade, que a impressão que eu e os meus irmãos tínhamos era que Jesus morava em casa. Ele fala acerca da disciplina que ele recebia, disciplina física. Ele diz que quando ele ou seus irmãos pecavam, faziam algo que ofendia o Senhor, o pai deles não os disciplinava sem que antes se dirigisse até aquele quarto, entrasse naquele quarto, orasse e saísse. Então ele iria os disciplinar. E ele relata dizendo, era como se o próprio Cristo nos estivesse disciplinando. A impressão que nós tínhamos é que papai tinha ido falar com Jesus. E Jesus havia dito, pode voltar e disciplinar. Veja, irmãos, como a adoração, a piedade individual, ela vai impactar os nossos filhos. Será que essa é a visão que os nossos filhos têm acerca do Senhor Jesus? Como é que nós temos falado? Como é que nós temos tratado o Evangelho, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, que nós dizemos ser trino e santo dentro dos nossos lares? Mas não só os nossos filhos, como é que os nossos cônjuges têm observado a nossa fé? Será, irmãos, que os nossos cônjuges têm nos flagrado lendo a Bíblia diariamente? Será que os nossos cônjuges entram nos nossos quartos e, eita, ele está orando, eu vou sair? Ou não? Será que o que o nosso cônjuge vê a gente fazendo é estando com o celular, é perdendo tempo com coisas fúteis? Como tem estado a nossa adoração individual? Era Lutero que dizia, eu tenho tantas coisas, mas tantas coisas a fazer, que se eu não orar pelo menos 4 horas por dia, eu não sei como eu vou dar conta. Nossa postura, irmãos, é exatamente o oposto. A gente faz tudo que tem para fazer e quando chega no final do dia não ora e diz, eu não tive tempo para orar. Como é que os nossos irmãos têm visto a nossa piedade? E aqui eu já vou falar com jovens, porque nós temos vários jovens aqui saindo da infância já, você já tem que se preocupar. Eu lembro que na minha conversão particular, era uma das coisas, eu tinha 16 para 17 anos, e eu lembro que eu dizia assim, rapaz, eu não posso dizer que eu sou crente e perturbar o juízo dos meus irmãos. A minha alegria, alguns pais aqui vão dizer, eita, meu filho é desse jeito. A minha alegria era ver minha irmã chorando, eu gostava de perturbar o juízo dela o tempo todo. E aí eu lembro que eu, à medida que fui crescendo, eu disse assim, rapaz, isso não é possível. Pode a pessoa ser crente e gostar de ver o irmão chorando, né? Mas quando a gente fala de adoração individual, nós estamos falando dos pais, estamos falando das mães, estamos falando também dos pequenos. Todos têm que adorar a Deus individualmente nos seus lares. Mas o fato é, irmãos, que se Cristo não transformou o nosso ser, se Ele não transformou as nossas percepções, se Ele não transformou os nossos desejos, se Ele não transformou as nossas aspirações, se Ele não transformou absolutamente tudo em nós, então tudo o que nós estamos falando aqui, mesmo que seja feito, não passará
do mais puro legalismo e hipocrisia. Então, irmãos, veja, é um problema que toda igreja passa, certo? Crentes nominais, convertidos, professos, que se auto-enganam. Então é importante que se faça essa avaliação. Quando nós falamos, olha, será que Cristo transformou o seu ser? Será que Cristo transformou as suas percepções, as suas expectativas, a sua perspectiva, as suas aspirações, os seus sonhos, os seus desejos? Será que isso mudou em algum momento na sua vida? Ou será que você vem para a igreja, mas aquilo que você queria antes de ser cristão é a mesma coisa que você quer? Aquilo que você gostava antes de ser cristão é a mesma coisa que você gosta ainda hoje? Aquilo que você sonhava para o seu futuro, você continua sonhando exatamente a mesma coisa. Aquilo que tinha valor para você continua tendo valor hoje. E aquilo que não tinha valor continua não tendo valor. Será que você nasceu de novo realmente? Porque aquele que nasce de novo, irmãos, tudo isso é transformado pelo nosso Senhor Jesus. E isso influencia diretamente na adoração individual. Quando nós falamos de orar diariamente, de ler a Bíblia diariamente, de falar do Senhor Jesus com pessoalidade, com interesse, com amor, com zelo, falar do Senhor Jesus para os seus filhos com toda a pessoalidade que cabe o assunto, porque Cristo não é uma história, uma fábula de Esopo. Cristo é o Filho de Deus, o nosso Senhor, que vive e reina eternamente, que voltará para buscar a sua noiva. Se nós não falamos assim do nosso Senhor Jesus, então talvez nós sejamos falsos crentes. E aí, mesmo que você adore, mesmo que você leia a Bíblia, mesmo que você faça culto doméstico, nada, absolutamente nada, vai ser mais do que hipocrisia e legalismo. Mas veja, irmãos, para além da disposição interna, para além das suas práticas devocionais, a adoração no lar, quando nós falamos de uma adoração individual, ela envolve uma piedade prática. Então, a forma como nós tratamos uns aos outros dentro de casa, a forma como nós nos relacionamos em amor, perdão, compaixão, isso também consiste em adoração individual dentro de casa. Quando a mãe cuida dos seus filhos, da sua casa, do seu esposo, isso é adoração ao Senhor. Quando o pai provê, quando o pai lidera, quando o pai cuida, quando o pai disciplina, quando o pai corrige, quando o pai brinca, conforme foi dito aqui, isso também é adoração ao Senhor. Quando os filhos honram os seus pais, quando os filhos obedecem aos seus pais, isso também é adoração individual no lar, no contexto do lar. De sorte, irmãos, que adoração individual, aquilo que acontece dentro de casa individualmente e que ela deve acontecer, eu devo zelar para que o meu coração esteja adorando ao Senhor individualmente dentro da minha casa, mas à medida que eu vou fazendo isso, irmãos, é descabido. Eu não consigo imaginar quando um crente está vivendo dessa forma dentro da sua casa e ele observa os seus filhos diferente, e ele observa a sua esposa diferente, ou quando a esposa está adorando o Senhor dentro de casa e o marido não está fazendo, o natural é que um comece a tratar do outro. Portanto, quando o pai decide, como nosso irmão Gerson colocou muito bem aqui, assumir a posição que ele tem de responsabilidade dentro do pacto e assumir a adoração dentro de casa e começa naturalmente pela sua própria vida, é infundado, não conseguimos imaginar que ele não faça com que os seus filhos e a sua esposa também sigam pelo mesmo caminho. Da mesma sorte, a mãe que adora o Senhor, uma mãe que busca o Senhor diariamente, ela vai levar os seus filhos a fazer a mesma coisa, de forma verbal mesmo. Então, veja, na prática, você não perguntar para o seu filho: filho, você leu a sua Bíblia hoje? Esposo, esposa, você leu a sua Bíblia hoje? Você fez o seu devocional hoje? São questões normais de acontecer no convívio do lar,
quando a adoração individual está sendo feita. Porque é natural, irmãos. É natural se você tem caminhado pelo caminho certo, se você está fazendo a coisa correta, que você queira que aqueles que você ama sigam pelo mesmo caminho. Eu lembro que eu passei a maior parte da minha graduação morando com um amigo ateu. E eu perturbava o juízo dele, naturalmente, o tempo todo falando. E aí um belo dia ele disse assim: eu não aguento mais. Por que tu não pode ser crente sem falar para mim? Eu falei: porque é premissa do Evangelho que aquele que é crente fale do Evangelho. Eu não posso, você pode ser ateu sem falar do ateísmo para mim, mas eu não posso ser crente sem falar da minha fé para você. Porque Cristo nos comissiona a fim de que nós vamos e preguemos o Evangelho a toda criatura. Então, dentro de casa não é diferente. Dentro de casa você tem que falar com seus filhos. Você tem lido a sua Bíblia, você tem orado. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua alma? E à medida, irmãos, que os membros individualmente vão cada um entendendo as suas responsabilidades e trilhando esse caminho de adoração individual, isso tudo então culmina no culto doméstico. Então, quando cada um de nós tem feito nossos devocionais, quando cada um de nós tem buscado o Senhor individualmente e tem encontrado no Senhor alegria, satisfação, prazer para as nossas almas, é natural que em algum momento do dia essa família se encontre, a fim de compartilhar das graças que tem recebido do Senhor. E aí nós chegamos então no culto doméstico. Queria que os irmãos abrissem agora Salmo de número 118. Vamos ler o verso de número 15. Salmo 118, verso de número 15, que diz: nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Na tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A ideia aqui que nós encontramos nesse salmo é que você caminhava pelo arraial de Israel, muitas tendas, e você chegaria perto de uma tenda, você ouviria cânticos naquela tenda. Caminharia um pouco mais, outra tenda, outro cântico. Então, nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. E que consiste, irmãos, o culto doméstico ou o culto familiar? Consiste em uma reunião em casa com os membros da família, onde louvamos a Deus, oramos, lemos a Bíblia, explicamos a Bíblia, confessamos os nossos pecados, onde o Senhor Deus fala conosco, onde Deus edifica a sua igreja no contexto do lar. Irmãos, mas todos nós aqui já ouvimos falar de culto doméstico. Todos aqui sabem da importância dos benefícios do culto doméstico. Por se tratar de um assunto muito explorado, eu queria tratar da seguinte forma, sob o seguinte prisma, esse assunto. O que nos atrapalha de fazer o culto doméstico? Então eu coloquei aqui 5 inimigos para o culto doméstico. São mais, coloquei 5, poderiam ser 50, mas eu julgo que esses 5 aqui, se nós tratarmos eles, talvez nós tenhamos bom êxito em cultuarmos a Deus em casa diariamente. A primeira coisa que eu coloquei aqui, irmãos, é falta de compreensão. A falta de compreensão nos leva a sermos relaxados com o culto doméstico em nossas casas. Em vários aspectos, em vários pontos de vista. Do ponto de vista histórico, quando nós achamos ou entendemos errado, compreendemos errado acerca do culto doméstico historicamente, achando que isso é uma prática nova, ou que isso é uma prática que algumas igrejas fazem, mas outras igrejas não fazem. Mas não é isso que é o correto. Historicamente, a igreja do Senhor sempre fez
cultos nos lares, conforme o texto que nós acabamos de ler. Atos vai falar reiteradas vezes que os irmãos se encontravam, se reuniam nos lares. Mas também é um erro de compreensão, é uma falta de compreensão daquilo que é do ponto de vista lógico da coisa. Porque, veja, conforme nós já falamos, se o pai adora a Deus individualmente, ele tem o seu tempo devocional com Deus. Se a mãe adora a Deus individualmente, tem o seu tempo devocional com Deus. Se os filhos têm buscado ao Senhor durante o dia, é natural que em algum momento daquele dia essa família, do ponto de vista lógico, é normal que se espere que aquela família se reúna a fim de compartilhar daquilo que tem recebido do Senhor. Então, serem liderados no culto doméstico. Também é uma falta de compreensão no que tange aquilo que é claramente ordenado nas Escrituras. Algumas pessoas acham e compreendem erroneamente, achando, irmãos, que o culto doméstico é algo opcional. Não, veja bem, eu vou para a igreja quarta, sábado e domingo. Domingo eu vou 2 vezes, então preciso fazer. Isso é coisa de xiita, a galera mais radical, assim, precisa. Então, eu leio a minha Bíblia, os meninos leem a Bíblia deles, então para quê? Não preciso, mas não é assim que a Bíblia mostra para nós. É claramente ordenado nas Escrituras, conforme o texto que acabamos de ler aqui. Você peca por omissão quando você não faz culto doméstico na sua casa. Você está quebrando, conforme o irmão Gerson falou de manhã, as suas responsabilidades do pacto, quando você decide deliberadamente não cultuar a Deus com seus filhos na sua casa. O segundo inimigo, irmãos, que eu coloquei aqui é falta de organização. E aqui é uma questão bem prática mesmo. À medida que a família vai amadurecendo, cada um de nós, nos nossos dias, se enche de tantas e tantas responsabilidades. Então tem a faculdade de não sei quem, tem o meu trabalho, aí tem o trabalho da minha esposa, aí tem a escola dos meninos, aí tem uma programação extra, tem o aniversário da filha da vizinha, aí tem não sei o que. A nossa sociedade, ela caminha por um caminho, irmãos, de muitas programações que parece que a gente não consegue ficar um tempo ocioso. Então, se eu não tenho alguma coisa para fazer, eu vou logo achar uma programação para eu fazer. E nesse sentido, por falta de organização, nós não fazemos culto doméstico. Então, é um inimigo do culto doméstico, é a falta de organização. E bem aqui, irmãos, veja bem, a falta de organização, ela só afeta realmente aquilo que não tem valor para você. Porque, por exemplo, ninguém deixa de ir para o trabalho por falta de organização. Eu não me organizei bem, eu não vou para o trabalho. Isso existe? Existe. Você tem essa coragem de ligar para o seu chefe e dizer assim: chefe, hoje eu não vou porque não tive tempo, tem várias programações, hoje eu não vou, mas amanhã... Mas a gente faz exatamente isso com o culto doméstico, né? Deus, hoje eu não vou fazer porque, olha, teve muita coisa, mas amanhã deixe comigo que eu vou fazer. Então a falta de organização, ela só afeta aquilo que não tem valor para nós. Então, claramente, a gente volta então para a falta de compreensão, porque parece que na ordem dos valores da nossa vida, o culto doméstico não está onde ele deveria estar. Então é um erro de compreensão, irmãos. Quando nós não entendemos que eu tenho que dar a devida seriedade e importância para esse tempo de culto doméstico, que os meus filhos precisam me ver liderando a nossa casa espiritualmente, expondo as Escrituras, aplicando as Escrituras a eles, que nós temos que orar juntos em algum momento no dia, que nós, enquanto povo do Senhor, que vivemos debaixo do mesmo teto, devemos separar um tempo para juntos adorarmos, louvarmos o Senhor. Se eu não entendo isso, irmãos, e por mera questão de organização eu não faço, tenho pecado contra o Senhor. Então, devemos nos organizar, devemos ver as nossas agendas, devemos tirar aquilo que não é imprescindível, a fim de que o culto doméstico não seja, portanto, prejudicado.
Um terceiro inimigo que eu coloquei aqui, irmãos, são conflitos familiares. E aqui é clássico também. Porque a lógica é mais ou menos o seguinte: se está tudo bem em casa, então vamos pelo argumento lógico novamente. Não me acordei mais cedo, botei que eu ia me acordar mais cedo, vou fazer logo o meu devocional. Eu me acordei 5h30 da manhã, fiz o meu devocional, aí minha esposa fez o devocional dela, eu chamo as crianças, vamos fazer o devocional com as crianças, todo mundo fez os seus devocionais, o dia correu bem, o sol brilhou, certo? O arco-íris está lá, os passarinhos cantando, chega no final do dia, gente, está tudo tão perfeito, vamos fazer um culto doméstico para encerrar com chave de ouro. Aqui, aí parece que está tudo bem, mas e quando você, logo de manhã, você se acordou atrasado, brigou com sua esposa, e aí teve um conflito dentro do seu lar, aí a lógica sugere o seguinte: não, hoje não vai dar. Como é que eu vou fazer um culto doméstico? Como é que eu vou chamar as crianças à mesa? Como é que eu vou abrir a minha Bíblia? Como é que eu vou ensinar os meus filhos? Eu discuti com a minha esposa, nós tivemos uma briga, um problema, houve um conflito. Como é que os irmãos que passaram um dia brigando um com o outro vão sentar-se à mesa em algum momento no dia para juntos cantarem ao Senhor? Então, quando há conflitos, naturalmente, o nosso interesse por fazer o culto doméstico é prejudicado. Portanto, os conflitos familiares constituem um inimigo, um empecilho para o culto doméstico. Mas não deveria ser assim. Por quê, irmãos? Porque a nossa fé é uma fé racional. Então, se houve conflito na minha casa, eu pequei contra o Senhor. Eu briguei com a minha esposa, os meninos brigaram entre si, nós tivemos um problema, um conflito, nós pecamos contra o Senhor. O que eu devo fazer se eu pequei contra o Senhor? Confessar o meu pecado. Clamar a Deus que me abençoe, que me ajude. Em que ocasião mais oportuna para que isso aconteça, irmãos, do que um culto que acontece diariamente dentro da minha casa? Não há ocasião melhor. Então, se você não quiser resolver o conflito no próprio culto doméstico, então, irmãos, você deveria resolvê-lo antes do culto doméstico, a fim de que as nossas orações não sejam impedidas, conforme já foi ensinado aqui de manhã. Então você deveria chegar-se junto àquele com quem você teve o conflito e dizer: olha, precisamos resolver isso aqui, porque importa que em algum momento nesse dia a nossa família se reúna diante de um Deus que é um Deus perdoador, e nós adoraremos o Senhor, confessaremos a Ele o nosso pecado, clamaremos pelo seu perdão e seguiremos o nosso dia. Então, irmãos, conflito familiar, ele tenta nos impedir de fazer os nossos cultos domésticos, mas não deve ser assim. Devemos resolver os conflitos e cultuar o Senhor. Às vezes, irmãos, nós fazemos isso no próprio culto doméstico. Eu falei aqui na conceituação do culto doméstico, nós confessamos os nossos pecados. E aqui, irmãos, nós voltamos. Veja, a maioria de nós tem filhos aqui. Quantas vezes os nossos filhos têm visto nós confessarmos a Deus os nossos pecados? Então, o culto doméstico, ele configura, irmãos, um momento excelente para que você possa juntar a sua família ali e dizer: olha, eu pequei contra Deus, eu fiz isso que ofendeu a mãe de vocês, eu queria pedir perdão a ela, queria pedir perdão a vocês, queria pedir perdão a Deus. Irmãos, talvez isso seja humilhante demais para a maioria de nós, mas não faz mal. Devemos passar pelo vale da humilhação. Vocês lembram? O cristão peregrino, ele caminha e quando ele sai do vale da sombra da morte, ele se depara com outro vale, é o vale da humilhação. Quando ele vai caminhando, vem dois correndo e dizem assim: olha, se a sua vida é importante para você, não entre nesse vale, você será muito humilhado. Mas a humilhação, irmãos, consiste no meio de graça para os crentes também. Devemos confessar a Deus os nossos pecados na frente dos nossos filhos. Para nossas esposas, para os nossos filhos, pecamos. Talvez você disciplinou errado a criança. Você deve chegar, talvez no culto doméstico, e dizer: olha, papai pecou, papai se excedeu,
papai fez errado aqui, mas eu queria aproveitar esse momento de culto a Deus e confessar os meus pecados. Porque veja, no nosso culto público solene a Deus, nós temos um momento de confissão pública de pecados. E certa vez alguém perguntando para outra pessoa, olha, qual você acha que é a melhor estratégia para que as crianças se comportem no culto, entendam o culto? A resposta da pessoa foi, olha, não há ocasião melhor do que o culto doméstico. No culto doméstico você louva, no culto doméstico você lê a Bíblia, no culto doméstico você explica a Bíblia, no culto doméstico ela precisa se comportar, no culto doméstico você ensina sobre confissão de pecados. Então, para os nossos filhos entenderem que é uma confissão pública de pecados, tal qual ocorre semanalmente nos nossos cultos solenes, o culto doméstico consiste também numa excelente ferramenta. Vamos confessar a Deus os nossos pecados. E assim, irmãos, não devemos deixar de fazer os nossos cultos por causa de conflitos familiares. Ainda, irmãos, há uma outra coisa, que é o mundanismo. O mundanismo também já foi falado aqui no dia de hoje, é esse apego, amor às coisas do mundo. Irmãos, talvez a falta de organização e essa nossa inabilidade de controlar o nosso tempo se deva ao mundanismo também. Por quê, irmãos? Porque nós temos nos atarefado tanto, não por uma necessidade real, mas por um interesse tão grande pelas coisas do mundo que nós acabamos nos enchendo de mais e mais e mais atividades, porque nós precisamos de mais dinheiro, porque nós precisamos trocar de carro, nós precisamos de mais dinheiro porque nós devemos morar numa casa melhor, nós precisamos de mais dinheiro porque nós precisamos comprar mais roupas para nós, precisamos de mais dinheiro porque afinal de contas o meu filho precisa fazer uma aula de latim, ou precisamos de mais dinheiro porque, veja, já faz um ano que nós não saímos de férias, precisamos toda a nossa família ir passear. E tudo isso, irmãos, embora nenhuma dessas coisas que eu falei seja em si pecaminosa, mas à medida que você ama este mundo, diz a palavra de Deus, aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. E à medida que você vai se apegando às coisas desse mundo, natural é que você vá se enchendo de obrigações para o mundo. E não sobra tempo para as coisas de Deus. E é bem aí que o culto doméstico também é prejudicado. Uma quinta coisa que também constitui um inimigo do culto doméstico é o excesso de entretenimento nos nossos dias. E aqui especificamente eu vou falar do uso de telas, é coisa mais normal. Nós entrarmos numa casa, quando eu estava abandonado aqui em Macapá, né, conforme eu já disse para vocês, eu lavava a minha roupa num lugar bem aqui perto, aqui, um lava e seca desse aí. Então, depois de trabalhar o dia todo, eu jogava as roupas numa sacola, vinha aqui, entrava num lugar desse aí e ficava lá lavando a roupa. Normalmente eu levava um livro comigo. E teve um dia que algo me marcou, porque entrou uma família, era um pai, uma mãe e uma criança. Então eles botaram a roupa deles para lavar e secar lá. O pai pegou um celular e se sentou. A mãe pegou um celular e se sentou. E a criança ficou mendigando a atenção do pai e da mãe, enquanto eles estavam cada um ocupados com seu próprio celular. Irmãos, infelizmente essa às vezes é a nossa realidade também. Então o excesso de entretenimento, o excesso de uso de telas, o excesso de tempo perdido com o celular acaba nos roubando o tempo necessário para que nós tenhamos tempo de qualidade com as nossas famílias. Isso inclui o culto doméstico também. Eu queria dar alguns conselhos práticos sobre esse assunto. 1. Conviva com pessoas que têm já a prática de fazer o culto doméstico nas suas casas. Eu falei isso lá no EPREC. Às vezes, irmãos, a gente escuta sermões e sermões e mais sermões e isso não consegue nos impactar tão profundamente quanto você ir numa casa em que se faça o culto doméstico. Eu digo, pessoalmente aconteceu isso comigo.
É você visitar uma família e aquela família em algum momento dizer assim, olha, vamos fazer um culto doméstico, você pode participar junto com a gente. E aquilo me marcou profundamente. Então, conviva com pessoas que já têm essa disciplina. Talvez detalhes de como fazer, como organizar o culto doméstico sejam mais facilmente esclarecidos se você conviver com pessoas que já têm essa disciplina. B. Comece pequeno. O pastor Joe Bick diz isso. Ele diz, olha, o culto doméstico não precisa ter 45 minutos. 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Comece pequeno, mas faça todo dia. Coloque os seus filhos ao redor de uma mesa. Leia 5 versículos. Explique os versículos. Ore. Cante um salmo ao Senhor. Despeça eles. Eles saberão que a sua família cultuou a Deus. Comece pequeno. E veja, irmãos, quando a gente entende que a gente não precisa fazer uma coisa muito grande, muito elaborada, a gente vai ficando sem desculpas. Porque quando você diz assim, olha, não, mas é 45 minutos, eu não tenho esse tempo. Mas 5 minutos você não tem. Você não tem 10 minutos para juntar a sua família. Lê um epícope da Bíblia. Leia, explique. Eles vão tirar dúvidas. Comente, ore, louve ao Senhor e despeça os seus filhos. Não dê desculpas para fazer o culto doméstico. Eu quero deixar aqui uma ressalva, porque à medida que eu fui falando sobre o culto doméstico aqui, eu sempre estou falando de famílias como pai, mãe e filhos. E talvez alguém diga assim, olha, mas eu não tenho filhos. Faz só os cônjuges. Talvez alguém diga assim, olha, mas eu sou uma mãe solteira, sem marido. Faz a mãe. A responsabilidade é do pai. Na ausência do pai, a mãe faz. Não tem problema. Alguém me perguntou lá, né, mas isso, eu moro sozinho, eu sou viúva. E aí? Faz também. Você faz o seu tempo devocional, depois em algum momento você estabelece, eu vou cultuar a Deus. Abra sua Bíblia, cante um hino, ore ao Senhor, leia o texto. Você não vai explicar o texto, porque não tem ninguém para lhe ouvir, mas leia o texto com atenção, a fim de que você entenda. Entregue aquilo ao Senhor. É um tempo, irmão. O culto doméstico, ele é um marco, é uma estaca que é cravada diariamente na sua casa. E é disso que Josué estava falando quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava falando, na minha casa adoraremos ao Senhor, prestaremos culto ao Senhor, trabalharemos para o Senhor. Então, essas exceções devem ser consideradas, mas nós não podemos deixar de fazer o culto doméstico. E aí, irmãos, a gente vai caminhando. Então, observe, a família deve cultuar a Deus individualmente. A família deve depois reunir-se em algum momento no dia para cultuar a Deus em conjunto. E uma vez, irmãos, que essa família está alinhada, funcionando já em adoração pública e privada a Deus, ela deve estender, portanto, essa adoração para fora do seu lar, arrebanhando para dentro de casa aqueles que puder, através da hospitalidade. Mas antes disso, eu só tenho uma ponderação que eu devia ter feito sobre o culto doméstico, que é horário. Que é uma questão prática, tá? Não existe um horário específico para você fazer o culto doméstico. Para algumas famílias, irmãos, o melhor horário vai ser de manhã bem cedo. Para outras famílias, o melhor horário vai ser no horário de meio-dia. Para outras famílias, vai ser depois de tudo à noite. Não há preferência. O importante é que a família entre em consenso. Para algumas famílias, hoje eu vou fazer de manhã, mas amanhã de manhã vai estar muito cheio. Amanhã nós vamos fazer à noite, não tem problema. O importante é que se faça todo dia. Irmãos, a maioria das vezes, quando nós falamos sobre hospitalidade num contexto de pregação, se faz a seguinte aplicação para os textos. Vamos abrir logo Hebreus 13, versos 1 e 2. Hebreus 13, 1 e 2.
Diz assim a palavra de Deus: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. É muito comum que, ao se explicar os textos tal como esse aqui, que fala da hospitalidade no âmbito da igreja primitiva, se fale do que era a questão naquele contexto. Então, naquele contexto, se diz isso aqui. Havia muitos pregadores itinerantes, então, pregadores que iam de cidade em cidade. Ao chegarem nas cidades, eles precisavam, muitas vezes, se hospedar. Por quê? Porque os hotéis, né, os locais de receber as pessoas eram muitas vezes associados à promiscuidade. Então o hotel ele era também como se fosse um bar, um prostíbulo, era muito comum. Então esse irmão que era um pregador, ele naturalmente não queria ficar no lugar daquele. Então ele precisava receber a hospitalidade dos irmãos da igreja daquela cidade. E isso está certo, naturalmente, está correto. Só que é difícil a gente aplicar isso, né, para o nosso dia a dia, né? Porque nós não temos pregadores itinerantes que chegam aqui em Macapá, salvo agora, né? Nós temos aqui dois membros do conselho da Central e que foram recrutados para dar palestra. Fora isso, não é comum, né? Então, de que maneira que a gente vai então praticar a hospitalidade? A gente pratica a hospitalidade quando transformamos o nosso lar um ambiente de serviço para a igreja e para a comunidade. Aqui, irmãos, a hospitalidade vai exigir de nós maturidade, vai exigir gasto de tempo e de recursos. Há uma autora cristã chamada Rosália Butterfield que diz: a hospitalidade torna os distantes próximos, torna o próximo nosso irmão e torna o nosso irmão em Cristo mais próximo ainda. Isso é verdade, irmãos, porque nós temos certas dificuldades, sérias dificuldades de praticar a hospitalidade, porque ela é inconveniente, tá certo? Ela vai demandar recurso, ela vai demandar tempo, ela vai demandar esforço da família. Só que essa mesma autora diz isso, ela é o marco zero do evangelismo. Veja, a hospitalidade, irmãos, é um ambiente em que você recebe dentro da sua casa aquele que você está para ajudar. E se ele for estrangeiro, se ele for alguém distante, né, como ela diz, ela transforma o estrangeiro próximo. Se for estrangeiro, irmãos, então você leva para dentro da sua casa. E eu não estou falando necessariamente você pegar um total desconhecido e levar para dentro da sua casa, mas, por exemplo, o seu vizinho. Nós vivemos uma cultura, irmãos, em que nós não falamos com os nossos vizinhos, nós não nos importamos com os nossos vizinhos. Neste livro que eu estou citando aqui, chama O Evangelho e as Chaves de Casa, ela menciona, por exemplo, a sua infância, de como ela teve uma infância conturbada. E ela diz: olha, mas na minha frente vive uma família cristã. Será que eles não se preocupavam comigo enquanto uma criança que vivia na casa de um pai e uma mãe bêbados? Então observe, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que os nossos vizinhos, irmãos, não estão clamando por socorro? Será que os filhos dos nossos vizinhos talvez não tenham uma oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho? E a hospitalidade consiste, então, ela constitui, como ela diz, o marco zero do evangelismo, em que você pode usar da hospitalidade para pregar o Evangelho para os seus vizinhos. Você traz aquele que é distante para próximo de você. Então, quando você pega o seu vizinho, que é um total desconhecido, e você chega: vizinho, tudo bem? Olha, será que você não quer um dia vir aqui em casa para a gente lanchar? Eu vou dar um exemplo prático. Vocês sabem que lá em casa já tem 6 crianças, né? Eu estava abandonado aqui, mas eu trouxe aí 6 crianças. Claro, né? E a minha esposa. No dia que ela chegou, ela me mandou uma foto. Olha aqui, eu estou lanchando aqui em casa. Quando eu olhei, tinham 7 crianças. Eu olhei e falei: será que ela achou que eram poucas e ela arrumou mais uma?
Então, tinha uma criança que era filho de um vizinho lá. Essa criança participou do culto doméstico em casa naquele dia. Por quê, irmãos? Porque estava em casa. Porque nós abrimos a porta de casa para que ela fosse lá brincar com as crianças. E ela participou do culto doméstico. Então, estamos pegando aquele que está longe e tornando-o próximo de nós. Mas ela diz também, ela transforma o próximo em irmão. Em que sentido ela está querendo dizer isso? É quando eu tenho aquele meu amigo, ou talvez aquele colega de trabalho, eu também o convido para dentro de casa. E observe, irmão, dentro do contexto do seu lar, você tem o máximo de liberdade que alguém pode ter dentro de casa, é dentro do lar. Então, quando nós estamos falando de uma família que está adorando a Deus individualmente, que está adorando a Deus no culto doméstico e que leva alguém para dentro de casa, é uma família que está preocupada em pregar o Evangelho por meio da hospitalidade. Então agora eu não só vou simplesmente adorar a Deus em casa com os meus filhos, mas eu vou trazer o meu colega de trabalho a fim de que ele possa enxergar o que é uma família que adora o Senhor. E eu não estou falando necessariamente de participar do culto doméstico. Estamos falando de a pessoa poder enxergar um marido que ama a sua esposa, uma esposa que ama o seu marido, filhos que são obedientes. Existe uma coleção de livros do Dr. Joe Bick, que é Como Deus Usa, e aí tem, né? Como Deus usa o guarda-chuva, como Deus usa um cachorro, como Deus usa... São 5 livros. E um deles fala claramente de uma relação de trabalho. Então, o camarada viajou para uma cidade para fazer negócios com o dono de uma empresa. E o dono dessa empresa era crente. E na ocasião ele disse, olha, você pode ficar aqui em casa. Ficou na casa dele durante as transações de negócio que eles tinham para fazer, talvez uma semana, 5 dias, e despediu, fecharam tudo e o camarada foi embora. Muitos anos depois eles voltaram a se encontrar novamente e aquele homem havia se convertido. E aí ele disse, olha, foi ao ver o seu tratamento com a sua esposa, foi ao ver o tratamento da sua esposa para com você, foi ao ver os seus filhos debaixo de temor do Senhor, sendo criados na disciplina e no temor do Senhor. Foi ao ver o culto doméstico que você fazia todos os dias que eu decidi voltar para casa e procurar uma igreja. Então veja, irmãos, ele torna o próximo irmão. E como ela diz, torna o irmão mais próximo ainda. De que forma a hospitalidade torna o nosso irmão mais próximo ainda? É quando a gente quebra, irmãos, essa nossa barreira social de... Parece que a gente fala com o nosso irmão com um mero protocolo social. E aí, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Né? Eu vou pegar aqui o nosso irmão Jesse aqui de cobaia, coitado. Mas é brincadeira, né? A gente já brinca lá em casa, que é falar, e aí, Abel, tais bem? Tais bem? Né? Pergunta isso toda a vida. Tais bem? Né? E a expectativa, parece que é assim, ó, se a gente perguntar para uma pessoa, você está bem? E ela fala assim, tô não. A gente não sabe nem o que fazer. Eu fiquei, ei rapaz, você respondeu errado. A resposta certa é, tá tudo bem. E você vai embora, e é assim que a gente trata. Mas veja, irmãos, nós nos chamamos uns aos outros de irmãos, mas nós não temos a proximidade que o cargo de irmão sugere. E por muitas vezes, infelizmente, o ambiente de culto não nos proporciona isso. Então, em qual ambiente eu posso transformar o meu irmão em alguém mais próximo ainda? Na hospitalidade. É quando eu levo o meu irmão para casa. É muito comum isso em algumas igrejas dos Estados Unidos, porque as igrejas são muito distantes umas das outras e muitas delas são distantes da cidade, fica em rodovias. Então, o que acaba acontecendo? O cara vai para a igreja, mas é complicado ele voltar para casa para ir para a igreja de novo à noite. Então, o que ele faz? Ele fica na casa dos irmãos. Então, ele almoça, ele descansa, se arruma e vai à noite para a igreja. São ambientes onde nós transformamos os nossos irmãos mais próximos ainda. Para terminar sobre hospitalidade, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos parábola conhecida, a parábola que nosso Senhor Jesus disse, porque o reino de Deus é semelhante à semente de mostarda, a menor de todas as hortaliças que você planta, menor de todas as sementes, mas que você planta
ela cresce e se torna uma árvore frondosa, a maior de todas as hortaliças, e ela inclusive dá abrigo para os animais do campo e ninho para os pássaros. Assim, irmãos, o Evangelho de Deus produzido e plantado no nosso coração tem que promover este resultado, tem que crescer em nós, mas não simplesmente para satisfazer os nossos interesses egoístas. Ele deve crescer, irmãos, para dar abrigo aos outros, para dar cuidado aos outros, para dar atenção aos outros. Então a gente vai nesse caminho. A vida piedosa, individual, leva a família ao culto doméstico, e uma família que cultua a Deus, ela estende, portanto, as abas da sua tenda para o próximo, para o estrangeiro, para os irmãos da igreja, através da hospitalidade. Tudo isso deságua no culto público. E é assim que deve ser. E às vezes, irmãos, parece que a gente pensa assim: tudo cai na conta do pobre do pastor, certo? Tudo cai na conta do pastor. Então, o camarada passa a semana todinha, não fez um devocional, não fez um culto doméstico na casa. Aí ele quer que o pastor faça um milagre aqui. Não se prepara para o dia do Senhor. Mas o que deveria acontecer, e o rito normal, irmãos, é o contrário. É que a família que adora o Senhor individualmente, uns aos outros, se animando, se encorajando no Senhor e cultuando a Deus diariamente, eles vão caminhando, até que chegue no dia do Senhor. E ali juntos as famílias que estão todas nesse mesmo objetivo, adoram ao Senhor e recebem da parte do Senhor aquilo que é provido por meio da pregação do Evangelho através da vida do pastor. Nós falamos aqui, e aqui para encerrar, que o objetivo era que cada um de nós adorasse a Deus nos nossos lares. Devemos fazer isso individualmente, devemos fazer isso em família, no culto doméstico. Nós devemos fazer isso também servindo a Deus com os nossos lares através de um coração hospitaleiro. Amém.